Olá, pessoal, boa tarde. Quero agradecer a gente aqui da CIP mais uma vez na nossa live. Essa é a 14ª live. Quero agradecer a presença aqui do Dr. Luiz Otávio Palhares, que é... A gente teve um probleminha técnico aqui, que é o reitor lá da Unifunvic. Também quero agradecer a presença da Ariane, que é lá do Sebrae. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada, Ariane. Nós que agradecemos essa participação. Muito obrigado. Estar com vocês duas. Nós que agradecemos. Em nome do Sebrae São Paulo, agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês nessa tarde. A Ariane é gerente regional do Sebrae, nos dá um apoio grande aqui na Associação Comercial. Obrigada, viu, Ariane? Imagina, a gente que agradece. Bom, vamos começar. Muito bom. Pois não. Obrigada, Luiz. Bom, vamos começar. Eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, de toda essa caminhada. Começar aqui com o Dr. Luiz Otávio. Conta um pouquinho da sua história. Eu fico feliz por poder compartilhar um pouco da minha história, né? Eu nasci numa cidade muito pequena, uma cidade de 8 mil habitantes no interior de São Paulo, chamado Ouro Verde, e tive a oportunidade de crescer com o papai e mamãe, né? Eu tive essa oportunidade de ter, até pouco tempo atrás, a minha mãe. Temos 2 irmãos, e aconteceu chegar em Pindamonhangaba nos anos de 1987. Eu fazendo odontologia, cursando odontologia em Presidente Prudente, e minha família, meu pai gerente de banco, foi transferido para a cidade de Pindamonhangaba. Viemos com os meus irmãos, e aqui fincamos raízes, a ponto que hoje meus irmãos e eu casamos com pessoas de Pindamonhangaba. Os nossos filhos, meus sobrinhos, são nascidos em Pindamonhangaba. Nós estamos aqui há 33 anos. A odontologia foi o princípio da minha área profissional, atuo até hoje, vou completar em dezembro 31 anos de odontologia, o tempo passa muito rápido, né? Tive a oportunidade de ministrar cursos dentro do Brasil e fora do Brasil, na área específica de implantodontia, e nos anos de 1997, Deus me inspirou, me visitou, para que eu iniciasse um projeto da implantação de uma instituição de ensino superior em Pindamonhangaba. Em 98 nós demos entrada no projeto no MEC. Em 99 nós tivemos a oportunidade de ser visitado novamente por Deus, e Deus nos direcionar, inclusive, o local onde nós deveríamos iniciar o projeto, e aqui no campus, no Unifunvic, na Dutra. E, a partir dali, nós desenvolvemos um projeto que iniciou em 2002, com a conhecida FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, o início do projeto, a primeira etapa. Depois, ela se transformou em Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, onde a Fundação Universitária Vida Cristã se tornou a mantenedora, como algo para manter o projeto, né? E, a partir dali, começamos com 3 cursos, odontologia, farmácia e pedagogia, e hoje nós estamos nas 3 áreas do saber, exatas, humanas e biológicas, mais de 30 cursos, tanto na área de graduação quanto pós-graduação. E mamãe é o lado professora. Minha mãe foi professora há mais de 40 anos e ela me inspirou nesse lado da docência. E eu, desde o início da minha formação, eu comecei a trabalhar no consultório, em clínica, em vários lugares do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também ministrar cursos desde o começo em pós-graduação. Isso me deu uma base para o início. Mas é interessante que a palavra tem poder. Eu, nos anos de 1987, fazendo faculdade, certa vez um amigo da família me convidou para almoçar com ele. Ele era amigo do reitor e nós íamos almoçar com o reitor, e ele também era deputado federal constituinte. Eu fui lá, fiquei no cantinho da mesa, participei, fiquei ouvindo eles falar, e quando terminou o almoço, eles me deixaram lá na frente da instituição que eu tinha aula. E aí meus colegas viram descendo do carro oficial da universidade, falaram: o que você está fazendo com o reitor? E eu creio que Deus colocou palavras nos meus lábios. Eu estou aprendendo com ele porque um dia eu vou fundar a minha, ou construir a minha, não lembro bem exato a palavra. E a palavra tem poder. Em 97, Deus inspirou, me lembrou disso, e aí nós começamos um projeto
e hoje tem espalhado não só em Pindamonhangaba, mas em outras cidades do estado de São Paulo, e nós já estamos visualizando o Brasil, né? Então, isso é uma parte da minha vida. Tenho uma vida direcionada a clubes Unesco, internacional, eu tenho uma parte direcionada ao pastoreio, né? O lado evangélico como pastor, empresário, né? Então, e o cirurgião dentista, eu ainda atuo em todas as áreas. Deus me deu essa flexibilidade e esse conhecimento de poder atuar em diversas áreas, não comprometendo nenhuma nem outra, e eu consigo desconectar fazendo uma coisa e conectando na outra quando eu tenho que fazer. Então, isso é um pouco da minha vida, né? Eu estou feliz em estar em Pindamonhangaba, em poder contribuir com esta cidade e estar participando dessa live com vocês, né? Ai, muito legal, muito bonita a sua história. Você sabe que as duas frases, assim, bem verdadeiras, que o tempo passa muito rápido, né? E que a palavra tem poder. Então, são duas frases, assim, que você disse que realmente são bem verdadeiras, né? E você, Ariane, conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá ótimo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, né, nessa tarde. Eu sou Ariane Canelas, sou gerente, hoje estou como gerente regional do Sebrae, né, mas sou engenheira agrônoma, nasci em São Paulo, e aí muito diferente, né, fui procurar algo que me desse mais propósito de vida, assim. Então, inicialmente pensei que fosse o processamento de dados, mas o amor pelo interior e pela natureza me fez cursar engenharia agronômica. Então, fui morar por 9 anos em Botucatu, fiz engenharia agronômica na Unesp, né? E lá fiz a graduação, depois trabalhei um pouquinho e voltei para fazer meu mestrado. Porém, mesmo trabalhando, né, com engenharia agronômica e aí misturando biológicas, humanas e exatas, porque o curso tem um pouquinho de tudo, a minha paixão por pessoas sempre me moveu mais para um lado administrativo, sabe? Coletivo, associativismo, cooperativismo. E aí, depois de um tempo, né, desenvolvendo projetos e uma vida científica e acadêmica, eu percebi que trabalhei até com melhoramento genético, sabe? Aí eu percebi que precisava ver um pouquinho ali de economia, administração, entender um pouco como funcionava o coletivo, né, de pessoas, que eu ficava tão focada em laboratório e tal, e aí tive a oportunidade de conhecer o trabalho com agricultura familiar. E foi aí que começou minha trajetória para a gestão empresarial, que é onde eu estou hoje, aí há quase 15 anos, atuando não só no Sebrae, mas também já trabalhei em sindicatos rurais, dei aula, né, porque fiz mestrado e tenho uma paixão pela educação, pelo conhecimento, por ensino, então dei aula para graduação, para pós-graduação, fui da FATEC, dei aula bastante tempo na FATEC, e no Sebrae, né, estou há 9 anos no Sebrae, eu consegui juntar propósito de vida, que é apoiar as pessoas para que elas melhorem e para que a gente tenha uma sociedade melhor e tenha uma economia melhor, né? Porque a nossa qualidade de vida permeia por isso. E conseguir também juntar a docência, porque no Sebrae, né, nós damos cursos, palestras, oficinas, e conseguir juntar um pouco a parte territorial, né, de desenvolvimento territorial, de trabalhar com projetos, com pesquisa, com estudo. Então, agora, né, estou aqui no Vale do Paraíba há 1 ano e meio e podendo fazer um trabalho em 21 municípios, né, junto com uma equipe, né, muito atuante, que vocês conhecem aí dentro
do território de vocês. A gente tem a possibilidade de atuar de Bananal até São Bento do Sapucaí, né? Então vem lá de Bananal na divisa com o Rio de Janeiro, passa por todo o eixo do Ultra até Pindamonhangaba e sobe para a Serra da Mantiqueira. Um privilégio, né, poder estar nessa região com tanta potencialidade e com tantos bons parceiros como vocês. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Com o andar da carruagem, a gente vai descobrindo, né, os nossos dotes, o que a gente mais gosta, e seguindo a carreira certa, né? E com certeza você tá no lugar certo, ajudando tanta gente, como você vem fazendo aí, colaborando junto com o Sebrae e junto com as associações comerciais aqui da nossa região. E a gente agradece muito por isso. Que bom, obrigada, Tetê. Nada é por acaso, né? E como o Luiz trouxe para a gente, né? A palavra tem força e a palavra de ordem que a gente usa nesse momento é o positivismo, né? A gente precisa pensar em ser melhor e em construir caminhos e pontes para crescer, né? Então a gente não mede esforços para isso. É o princípio do esforço, ajudando um ao outro e juntos crescemos, né? Juntos somos mais fortes sempre, né? É isso mesmo. É verdade. Eu quero agradecer todo mundo, a gente tem bastante audiência aqui na live, quero agradecer todo mundo que está acompanhando. O meu marido Maidel, que está sempre presente, o André Rodrigues, a Maura, a Andréia Monteiro, a Tassi Nogueira, a Ângela, a Luciana. Boa tarde, Luciana. E a Lilian também está aqui acompanhando nossa live. E o Luiz Rosa também. Boa tarde, Luiz Rosa. Obrigada aí pela presença. Vamos começar aqui com a Ariane, com o Sebrae, né? Queria que você contasse um pouquinho, porque com toda essa pandemia, todo esse problema que a gente está vivendo, né? Teve uma ação assim muito efetiva com apoio ao empreendedor durante toda essa pandemia. E o Sebrae acabou liberando, né, bastante curso e treinamentos para quem tivesse interesse, gratuitos. E eu queria que você contasse um pouquinho e passasse assim para a gente esse ponto. Tá ótimo. Bom, como toda empresa, empresário e ser humano, o Sebrae teve que se reinventar também, né? Não estava no planejamento de ninguém uma pandemia desta ordem, né? Então a gente teve que se reinventar. Do dia para a noite, nós nos vimos em home office, a gente precisava ir para home office para preservar a saúde dos nossos colaboradores e também dos nossos clientes, né, de toda a população. E aí pegamos a mochila e fomos para casa. E agora, né, uma empresa presente nos 640 municípios do estado de São Paulo, o que a gente vai fazer? E a única certeza que a gente tinha é que a gente não podia parar. E a cada dia a gente foi olhando que, tirando, obviamente, as pessoas acometidas, né, pela Covid-19 e com a saúde comprometida, as MPEs, as micro e pequenas empresas, eram os mais afetados. Então, a gente teve que sofrer uma transformação digital, potencializar radicalmente os nossos canais remotos para atender e levar orientação a cada MPE do estado de São Paulo. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, os nossos colaboradores de Guaratinguetá, né, aqui de toda essa regional, a gente foi para o chat, para o portal do estado, e aí estava atendendo Guará, Votuporanga, Presidente Prudente, enfim. A gente teve um boom de 400%, né, em atendimento logo no início da pandemia, porque as pessoas estavam carentes de informação. E aí fizemos uma pesquisa para entender quais eram os principais temas, né, que os empresários tinham dificuldade nesse momento. E aí surgiu renegociação,
muita gente precisando renegociar suas dívidas, seus aluguéis, caixa, né? Precisava segurar as contas. E nas pesquisas que fizemos, nós vimos que as MPEs, as micro e pequenas empresas e os MEIs, eles tinham um caixa muito curto, né? Alguns teriam caixa por 2 dias, alguns por 20 dias, alguns por 30, mas não muito mais do que isso, né? Então, proteção de caixa, como proteger o caixa. Marketing digital era um momento onde todas as pessoas estavam conectadas de forma virtual, digital. Então, como potencializar e sobreviver, né, a essa pandemia e manter alguns negócios, não todos, a gente sabia que não era a solução, 100% da solução os negócios digitais, mas daria para dar um fôlego. E ninguém esperava que levaria tanto tempo, não é verdade, gente? Né? Verdade. Todo mundo aguardava ali que em algumas semanas inicialmente, depois em alguns meses, tudo isso passaria. E um outro tema que nós trouxemos foi leis e normas, porque a cada dia era uma normativa diferente, uma lei diferente, e nossas equipes, nossa unidade de políticas públicas, incansavelmente coletava toda a legislação federal e estadual para levar todos os dias para o portal do Sebrae informações atuais, né? Então, a gente trabalhou muito e continua trabalhando muito, mas a gente teve um boom, como todos nós, né, de informações, e a gente sentiu necessidade de decodificar. A gente precisava decodificar e levar isso para o empresário. E a gente não podia cobrar, né? Como a TT trouxe aqui, nossas ações foram e continuam 100% gratuitas. Toda ação do Sebrae, ela já é subsidiada em 80%, tem aí um preço muito abaixo de mercado por conta desse subsídio, né? Mas ainda assim a gente gratuitou tudo, porque sabia da dificuldade. Se a gente estava falando de proteção de caixa, fez uma pesquisa que as pessoas não tinham caixa, né? Não daria para a gente cobrar por soluções, nem digitais e nem de inovação, que foi algo que a gente previu e trouxe muitos contratos. O Sebrae fechou alguns contratos nesse período de pandemia para trazer inovação e tecnologia para os negócios. Por exemplo, a gente está com contratos, né, levando aí para os nossos clientes fidelizados produtos de até 40 horas para planejamento de presença digital. Porque você não vai para a internet fazer venda, decidir, vou para a internet e vou vender meu produto. Não, você tem que planejar, né? É um negócio. Você tem que ofertar e entregar esse produto com a melhor qualidade, com frequência, não é isso? Então, precisava, né, de toda essa reestruturação das micro e pequenas empresas. Então, esse foi um pouquinho, viu, TT, do que a gente viveu aí nesse início de pandemia e ainda continua, né? E a gente agradece, porque até eu fiz alguns cursos, né, principalmente de marketing digital, e os profissionais do Sebrae, assim, fantásticos, os cursos fantásticos, parabéns. Obrigada, a gente agradece e continua à disposição. O doutor Luiz, queria que você contasse agora a sua história sobre a pandemia, né, em relação à Funvic, como que foi, como que vocês passaram, tiveram que se reinventar também, acreditaram que ia ser por pouco tempo, né, porque era o que a gente esperava, né, a gente acreditava que não, eu nunca imaginei que lá em março a gente ia chegar final de agosto, setembro, não do mesmo jeito, né, claro, mas com a pandemia ainda forte. Olha, nós tivemos, sim, uma certa experiência muito grande, uma vivência muito grande com essa pandemia, um aprendizado muito grande com essa pandemia. Nós que costumamos, por ser uma instituição de princípios cristãos, nós olhamos para a Bíblia o tempo todo, a palavra de Deus, o que está
ou o que pode acontecer, o que está por vir, né? Mas mesmo olhando para a Bíblia, mesmo acreditando que poderia vir algumas coisas, muitas viagens internacionais nos últimos anos que antecederam a pandemia, conversando com pessoas de diversos países, não havia uma noção daquilo que nós iríamos enfrentar realmente. Mas, graças a Deus, a instituição ela está numa terceira etapa, que é a etapa que saiu de faculdade para centro universitário. Então, o Unifunvic ele se tornou centro universitário no meados do ano passado, e nesse momento, nós também, paralelo a isso, nós nós levamos a instituição a ter também cursos em EAD. Então, nós passamos por um credenciamento, não só de centro universitário, mas, paralelo a isso, uma instituição que pode também oferecer, e agora está oferecendo, cursos em EAD. Então, tudo isso fez com que nós estudássemos muito, muita inovação, muita tecnologia, muita ação remota, o tempo todo, ações remotas, né? Online, desenvolver sistemas, software, consultar e testar os softwares que tem disponíveis no mercado. Então, isso fez com que uma boa parte da instituição já estivesse inteirada com uma possibilidade de atuar, né, não pensando numa pandemia, mas em atuar no EAD. Porém, quando veio a pandemia, realmente esperávamos 2 meses, né, no máximo 2 meses, e que foi o que aconteceu com a maioria dos países estáveis, né, mas ela veio por mais... Nós estamos há 6 meses com essa pandemia em relação... vivendo em relação ao Brasil, né, outros países mais, outros países menos em relação a isso. Então, ela nos afetou, sim, mas fez com que aquela parte da instituição, vamos colocar aí, de repente 1/3 da instituição ainda não estava inteirado com o novo modelo de ensino, com o EAD, com as plataformas, eles tiveram que se reinventar e aprender rapidamente. Fizemos muitas capacitações, muitos treinamentos, né? Disponibilizamos dos nossos parceiros educacionais, consultorias que nós temos, para que fizessem essas capacitações, esses treinamentos, e utilizamos o período, às vezes, até de semana pedagógica, semana de planejamento pedagógico, mas com uma semana, em lugares de 10 dias, utilizando só treinamento e capacitação. Então, isso fez com que a gente superasse essa adversidade, né, da pandemia, e hoje nós podemos dizer assim que nós estamos equilibrados em relação a esse momento de domínio de tecnologia, de domínio de passar e transmitir a informação e o conhecimento através dos TICs, né, da tecnologia de comunicação e informação, e agora nós estamos vivendo já o segundo momento. Estamos torcendo que sexta-feira, com a graça de Deus, né, nós possamos estar aí mantido no amarelo, né, na faixa amarela, e com isso, na próxima semana, nós podemos retornar, né, conforme a legislação, às atividades laboratoriais práticas, né? Porque nós realizamos durante esse período aulas teóricas práticas remotas, e agora nós vamos para as aulas práticas laboratoriais presenciais, que dependem de equipamentos nossos, dos laboratórios, e a parte clínica que nós já voltamos, já tem 1 mês, né? Porque faz parte das atividades essenciais de saúde, então nós estamos atuando, fazendo a reposição das aulas, os alunos já estão nos campos de estágio, tanto dentro da Unifunvic, no Centro Clínico Unifunvic, quanto nas unidades de saúde que já foram liberadas, né, hospitais, unidades de saúde. Então, estamos superando, sim, né, foi um grande desafio interagir com os nossos alunos, com os nossos professores, manter eles, assim, sob um cuidado, sob uma atenção, porque a palavra que mais se ouviu durante todo esse período foi medo, né? Medo. Todo mundo tinha medo de tudo. E nós conseguimos levar, com a graça de Deus, né, uma palavra de conforto, a equipe toda solidária, dando uma atenção, às vezes o psicólogo atendendo, o capelão atendendo, e de uma certa forma, nós estamos conseguindo atravessar, assim como toda a população, né, atravessar esse momento difícil, que não passou, né, está aí um pouquinho longe dos efeitos dele, em consequências socioeconômicas, que podem afetar não somente a nós, mas a toda a nação, que já afetou, e agora é trabalhar com a janela de oportunidade. Então, já que nós estamos na pandemia, já que não tem como fugir da pandemia,
nós vamos trabalhar com uma janela de oportunidade, ou seja, numa crise, né, é momento de criar. É muito comum falar isso, né, mas precisa de ousadia, coragem, intrepidez, para poder lançar novos projetos, para que possa, num futuro não tão longínquo, nós possamos estar desfrutando de momentos melhores e ajudando a nossa cidade, a nossa região, estado e nação, né, a ser uma nação desenvolvida e sustentável, né? É isso que nós pensamos, é isso que nós estamos trabalhando, e foi assim que nós estamos, é assim que nós estamos enfrentando todo esse momento, né? Um dos projetos que eu tive a oportunidade de conversar com a Ariane, né? Estamos aí alinhando essa parceria de projetos que em breve nós pretendemos lançar, e como eu comentei com ela, né, e é comum acordo, a Associação Comercial vai estar junto conosco nesse projeto, que é um projeto para trazer formação e desenvolvimento na nossa região. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, concentrando os nossos esforços para fazer o melhor dentro da realidade em que vivemos, em que enfrentamos, projetando um futuro melhor, projetando um momento de melhor qualidade de vida para as pessoas e para as instituições e para a sociedade. E nesse ponto, só para fechar isso, uma grande preocupação nossa, um grande desafio é quebrar paradigmas, né? E nós temos aqui uma certa cultura, talvez Brasil, região, não consigo ainda identificar bem isso, mas é uma cultura de que as pessoas elas vão se preparar, né, no momento que está tudo bem, e está errado, não só na educação, mas na capacitação, o empresário, ele sempre tem que estar se preparando, porque a nossa economia, né, quem estuda economia mais aprofundadamente, sabe que ela é cíclica, né? Geralmente tem uma média de 3 anos, é altos e baixos, ela faz aquela curva cíclica dela, né? E sempre você tem que estar, mesmo que esteja embaixo, estar se preparando, capacitando, projetando, para que quando ela estiver no alto, você possa colher tudo aquilo que você plantou e investiu naquele período de dificuldade. E isso é uma cultura que precisa ir através da CIP, através do Unifunvic, através do SEBRAE, nós temos que divulgar, incutir isso na cabeça, na mente das pessoas, para que nós possamos desfrutar de dias melhores. É isso aí. É isso mesmo. Você sabe que essa frase de colher o plantio, vocês que são aí da parte dos estudos, né, passando para a gente, para quem quer realmente estudar, só consegue dar valor depois lá na frente, né? Então, as pessoas precisam colocar na cabeça que precisam se preparar, precisam estudar, precisam tirar um tempo e estudar, aprender. Muita gente fala, eu não preciso, eu sei fazer, mas não sabe tudo, ninguém consegue saber tudo, é sempre muito importante estar estudando, estar fazendo uma reciclagem naquilo que você gosta e naquilo que você não gosta, assuntos que você gosta, assuntos que você não gosta. E também desse grande desafio, né, que foi a pandemia, que a gente acabou adiantando o futuro, né? Muita gente ia investir lá na frente, em tecnologia, né, em parte de internet, e o pessoal teve que correr, quem estava preparado conseguiu ainda, né, trabalhar mais rapidamente, mas quem não estava teve que correr muito para não perder tempo. Né? Foi bem assim. E é bem assim. Inovar e tudo mais, né? Não Sim. Pode perder tempo. Quando está tudo bem, é a hora que você tem que estudar mais, que você tem que aprender mais. Para a hora que tiver tudo mal, você está preparado. Exatamente isso. É a sementinha que você planta lá na terra, você não vê nada. É como se nós tivéssemos fechado em alguns lugares, preparando, treinando, estudando, meditando, né? Isso. E aí depois ela germina, ela aparece, né? E aí ninguém detém mais, tá? Então é nesse sentido mesmo de visão que precisamos trabalhar. Eu queria trazer para vocês um depoimento muito comum, né, nesse momento aí de pandemia. Muitos clientes nos procuraram, né, procuraram os nossos consultores, falavam assim, nossa, eu fiz o curso de gestão financeira há X anos atrás, e vocês falavam tanto
para a gente fazer a reserva, né? Para guardar, para momentos, mas a gente nunca esperou que fosse acontecer. Então, mas acontece, e não é só a pandemia, é uma ação trabalhista, é uma reserva para investimento, porque quem, né, conseguiu sobreviver mesmo, é uma palavra muito utilizada, né? Sobreviver neste período é porque tinha mais reserva, né? Porque estava com o negócio melhor estruturado, porque tinha planejamento, porque sabia qual era o próximo passo que podia dar, né? Tinha mais clareza de seu negócio. Então, é muito importante isso que vocês trouxeram sobre educação continuada. A gente não pode parar, né? E nós todos aqui, uma educação aplicada, né? Não é só conceitual. Se a gente for falar de marketing, é o marketing pro seu negócio. São as finanças da sua empresa, né? Mas não dá para ir direto para a prática, né? Assim, o empresário muitas vezes nos procura, mas eu não vou fazer aquele curso do Sebrae, não. Gente, mas sem conceito, não dá para aplicar. Como você vai querer gerar resultado se você não entende o que é o indicador? Não adianta ter sistema se você não consegue gerar resultado com seus indicadores e com seus números. Então, precisa parar um pouquinho e estudar. E as pessoas perceberam isso durante a pandemia, e aí vem, né, o nosso sucesso de atendimento, né, que a gente queria que fosse sempre contínuo e perene, tá bom? Muita gente acaba escolhendo uma profissão e aí esquece que o mais importante é a gestão. Você pode ser qualquer coisa, mas você tem que saber gerir seu negócio, né? Você tem que saber gerir sua vida, você tem que, então, não tem como você não estar se aperfeiçoando, estar estudando sempre. Bom, vamos falar um pouquinho, continuando, né, o assunto de pandemia, falando um pouquinho mesmo sobre os treinamentos online. O Sebrae já oferecia os cursos, né, online, e os cursos e os treinamentos, né, que a gente não pode esquecer também dos treinamentos. E isso facilitou o suporte aos empresários, futuros empreendedores durante a pandemia? Muito. Como eu comentei anteriormente, a gente teve que buscar diferentes canais. Então, era chat, portal, salas virtuais para o aprendizado. Então, como o doutor Luiz colocou aqui, né? A gente teve que aprender, né, a desbravar esse mundo digital para levar por mais frentes o conhecimento, a orientação e a informação. Então, a gente criou muita coisa, não só em ferramentas e canais, mas pensando também no conhecimento. Então, além de falar de gerenciamento de gestão, a gente focou muito, o Sebrae focou muito em mercado também, porque as pessoas estavam sem dinheiro, sem caixa, precisando vender. Então, o que, que a gente pensou, né? A gente precisa avançar nas rodadas de negócios virtuais. Nós temos esse ano 75 rodadas de negócios virtuais estaduais, onde a gente está colocando todos os nossos clientes junto a compradores, né? Compradores e fornecedores para gerar negócio. Então, nossos clientes têm a oportunidade, através de uma ferramenta muito simples, né, da Microsoft, que é o Teams, fazer rodadas de negócio virtual com o Estado, e a gente vai ter rodada de negócio internacional também. Então, focamos nisso. Nós fizemos parcerias com marketplaces, porque a gente está falando aqui que não se faz nada sozinho. Para que a gente ia reinventar a roda se já existiam alguns bons parceiros no mercado para trazer algumas ações e outras criamos juntos? Então, pertinho de casa, um marketplace que a gente consegue aí colocar todos os nossos clientes para uma vitrine georreferenciada. Então, estou procurando um produto, né, principalmente voltado a turismo, a alimentação, a agronegócio, entra no pertinho de casa.
Lá você vai ser georreferenciado e quem procurar um produto vai conseguir encontrar a sua empresa e falar com você através do WhatsApp para fazer a aquisição. Nós fechamos uma parceria para serviços com a Help, que também é um marketplace, né? Com taxa diferenciada para os clientes Sebrae e com um ícone diferenciado para cliente Sebrae, mostrando que essa pessoa está capacitada, né? Tem planejamento, e aí a probabilidade de melhor oferta, né? Existe. Nós fechamos uma parceria com Magalu, né? Com Magazine Luiza também, parceiro Magalu, com taxa diferenciada para os nossos clientes. Então, além de focar em gestão empresarial para organizar a empresa e ampliar, mudar a mente empresarial, né? Pensando em inovação, presença digital, a gente também focou em mercado, né? Pilar fundamental, porque uma empresa e a vida ela só gira com dinheiro no bolso, né? A gente tem a empresa para ser sustentável, né? Para ser lucrativa. Então, é preciso aí focar em mercado. Aí a Andrea colocou aqui, excelente, Ariane, o Sebrae sempre capacitando e gerando oportunidades aos empresários. É isso, é o que a gente busca, né? Essa é a nossa razão de existir, nosso propósito, é apoiá-los sempre, contem sempre com a gente. Muito bom. Doutor Luiz, a Unifunvic, quais foram as principais mudanças ocorridas durante todos os últimos anos, né? Desde da abertura até hoje? Nós estamos em constante mudança, né? Até temos um dos logos nosso, slogan nosso, transformando vidas pela educação. E essa transformação ela tem que acontecer internamente também. Então, nós estamos hoje na terceira etapa do projeto, começou com a Faculdade de Pindamonhangaba, Funvic, e a FAP Funvic, e agora Unifunvic. E nós temos feito muitos documentos, muitas adequações, planejamento estratégico, já estamos no terceiro planejamento estratégico, nós estamos indo para 2 décadas de ensino, assumimos instituições mais velhas do que a nossa em outras cidades, então é um desafio constante que nós temos enfrentado, mas temos buscado soluções a partir da equipe que nós temos e de parceiros, né, como o Sebrae, né, como Associação Comercial, como alguns que nos inspiram, que tem alguns modelos que nós possamos nos inspirar, adaptar e isso também fora, né? Eu tive a oportunidade de visitar várias universidades fora do país, recentemente no Canadá, McMaster, porque nós temos um modelo de metodologia ativa, e aí é um foco assim que nós somos pioneiros no Vale do Paraíba, um dos pioneiros no Brasil, em relação a trabalhar com todos os cursos, sem exceção da instituição, com metodologia ativa de ensino e aprendizagem. E o nosso carro-chefe do ensino da metodologia ativa é o PPL, o Problem Based Learning, e trabalhar com aprendizado através de problematização. Isso por quê? Porque o mercado lá fora, o mercado que a gente entende, que a gente vivencia, né, e que vocês, em especial, conhecem muito mais, ele necessita, de hoje, de um profissional diferenciado, onde ele tenha capacidade, competência e habilidade para lidar com pessoas, para trabalhar em equipe, para resolver problemas, para criar, para projetar, né, e poder fazer gestões sustentáveis. Então, tudo isso nós temos agregado dentro da formação, independente se é para a formação de um profissional da área de saúde, um odontólogo, um farmacêutico, fisioterapeuta, né, os cursos que nós temos da área, vários cursos que nós temos da área de saúde, mas também o empresário, o engenheiro de qualquer área, exatas, humanas, biológicas, ou seja, todos eles têm que ter uma visão empreendedora, né? Nós temos aí o Sebrae como modelo de empreendedorismo, porém, nós temos também já adequado um pensamento institucional, nós temos as disciplinas institucionais, e dentro delas nós temos empreendedorismo, né? Nós temos aí educação profissional e sustentabilidade, trabalhamos com os princípios da Agenda 2030, nós temos princípios e valores éticos cristãos,
que hoje é uma das necessidades que as empresas buscam, é que você tenha princípio e valor. Não adianta você ter um bom profissional, que tem um bom currículo, mas você não tem um princípio básico da ética, do respeito, da moral e aqueles básicos que nós sabemos que são fundamentais, em especial para as empresas e para as famílias, né? Trabalhamos com educação de qualidade na busca da excelência, que é isso que, inclusive, nos levou a nos transformarmos em centro universitário, que são instituições de excelência, que trabalham e buscam a excelência. Então, tudo isso faz parte de várias ações, né, e atividades que nós fazemos constantemente para provocar transformações internas, refletindo na instituição e na vida das pessoas que estão conosco diretamente e na sociedade, né? Porque a finalidade do Unifunvic é servir também, é o princípio do servir. Ele presta um serviço à sociedade, de uma forma geral, né? Representada por milhares de alunos que estão aqui conosco, centenas de profissionais que estão trabalhando conosco, e assim nós refletimos isso na sociedade de uma forma geral. Então, temos nos empenhado, é um grande desafio todo dia, constante, né? Mas temos aí superado esses desafios, projetando já outros futuros, outras atividades que faremos em conjunto, criamos em pouco tempo. Muito legal. O nosso colega aqui da CIP, o Mauro, também colocou: boa tarde, empresário paga muito caro pelo erro. TT, a capacitação faz toda a diferença, e você reuniu os melhores capacitadores nesta live. Parabéns, Luiz e Ariane. Obrigado, Mauro. A gente agradece, Mauro, clientes e amigos, parceiros como vocês, né, que estão sempre ao nosso lado, levando essa voz, porque não é todo mundo, né, que valoriza a educação continuada, e a gente, o Dr. Luiz sabe disso, né, a gente paga, sim, preços caros muitas vezes aí por ter que fazer a rota de novo, ter que replanejar, né? Planejamento a gente tem que refazer, mas corrigir retrabalhos, né? Retrabalho custa caro, e ter uma disciplina de empreendedorismo durante a graduação faz toda a diferença, né? Eu não tive. E saí, abri uma empresa e paguei o preço aqui que o Mauro colocou, porque eu sabia muito da técnica, então. mas eu não sabia gerenciar, eu não sabia administrar, né? Eu não sabia o que fazer para minha empresa alavancar. Era só trabalhar mais e mais, né? Sem planejamento. Não, a gente tinha que planejar, tinha que saber onde queria chegar. Então, parabéns, doutor Luiz, né, por pensar que, por que não o estudante não pode saber que empreender é uma opção de carreira para ele, né? Então, é muito importante. Eu costumo compartilhar com os meus pares e também com os estudantes que trabalho é infinito. Emprego tem seus limites, né? Então, se nós temos uma visão de criação, uma visão empreendedora, a possibilidade de sair negócios, trabalhos, com certeza, projetos que se tornam negócios, né? Com certeza isso faz com que haja uma grande transformação e as pessoas não fiquem presas a emprego, a necessidade de um emprego, mas sejam empreendedores, né? Como nós temos a nossa presidente, a empreendedora, né? Como nós temos aí o desafio do Sebrae em criar empreendedores, nós também temos essa missão e nós pautamos por isso, né? Não para o emprego. Alguns vão para o emprego, estarão preparados para isso, né? Mas o principal que nós divulgamos e procuramos trabalhar, incutir na cabeça dos nossos alunos é isso, né? Eu passei a ser empregado da minha instituição depois de muitos anos. Eu sempre fui autônomo, né? Então eu sempre tive atividades independentes. E eu sei que isso funciona e traz bons resultados, né? E dentro dessa metodologia ativa que a gente tem que trabalhar, a gente procura trazer a realidade, né? O aluno viver a prática e a teoria, onde ele tenha a teoria, o conteúdo, mas ali, aquele momento com o professor, ele tem que interagir, desafios, problemas, soluções, equipes formadas ali trabalhando para resolver os problemas, ideias, projetos. Então, a gente está trazendo o mundo real de uma empresa para dentro de uma sala de aula, hoje uma sala de aula invertida, hoje
dentro de outras atividades e outras dinâmicas, né? E a gente vai mudando, transformando internamente para transformar externamente. E a gente tem uma pergunta aqui para a Ariane, da Maura. Ariane, como funciona o programa do Sebrae para mulheres empreendedoras? Excelente, Maura, obrigada pela pergunta. Nós temos um programa chamado Sebrae Delas, né? Dentro do Sebrae Delas, o Sebrae Delas é um guarda-chuva para o Sebrae. Lá dentro a gente tem a capacitação, né, para mulheres empreendedoras, empresárias, mas nós também temos um programa de inclusão social e produtiva chamado Mil Mulheres, que são para mulheres, que é um programa para mulheres em vulnerabilidade, né, onde a gente vai trabalhar, então, como eu disse, a gestão empresarial, mas também o ofício, né, para que essas mulheres conquistem, né, seu espaço e gerem renda para sua família, né? É isso que a gente pretende com o Mil Mulheres. Mas o Sebrae Delas, falando aí dessas mulheres empreendedoras, a gente está trabalhando com a gestão empresarial, com diversas áreas, marketing tradicional, digital, finanças, também gestão da qualidade, a gente está levando soft skills, né, que são comportamentos e habilidades dessas mulheres, e com uma fala muito voltada para a mulher que tem essa cabeça múltipla, que tem 1.200 tarefas no dia e que ainda quer, além de empreender e gerar emprego e renda, tem propósito em seus negócios, que é de transformação do seu meio e do seu entorno, né? Então, a gente tem todo esse cuidado e essa fala, né, para trazer aí para a nossa regional. Então, nós vamos ter agora no segundo semestre 3 turmas focadas no Sebrae Delas para trabalhar com mulheres que já empreendem e com mulheres que querem empreender. Esse programa também tem a oportunidade de aceleração. Então, passando pela primeira fase de comportamento e, posteriormente, de gerenciamento, essas mulheres que tiverem boas ideias de negócios ou bons negócios, elas vão poder acelerar em um programa com metodologias ágeis, muito parecido com programas de startup, sabe? Para que, de fato, esse negócio alavanque, né, e tenha resultados mais rápidos. É isso. Muito bom. Acho que super respondida a pergunta. E a Helena coloca aqui, a Helena é nossa gerente aqui da CIP. A CIP se orgulha de ter parceiros tão comprometidos com a educação, empreendedorismo, como a Unifunvic e o Sebrae. Parabéns, doutor Luiz e Ariane. Obrigada, Helena, uma querida. Dá todo o suporte necessário para que sejamos parceiros, né? É verdade. Obrigado. Que tem feito os comentários, amigos, né, empresários, né, a minha gratidão aí pela participação e pelo incentivo. A Jaque, também da Goldfinger, também está sempre presente aqui nas nossas lives. E Moacir também, nosso amigo Moacir. Obrigada, Moacir. A minha irmã também está sempre presente na live. Que maravilha, muito boa essa live. Beijos. Vamos voltar aqui para o nosso assunto de pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos desafios que vocês tiveram, os principais, né? Assim, só pontuá-los. Que eu colocasse os dois, né? Tanto o doutor Luiz quanto a Ariane. Pode começar, Ariane. Como eu mencionei anteriormente, o nosso desafio inicial foi a transformação digital, né? A ampliação dos nossos canais para que a gente levasse informação para tanta gente. Nós também tivemos desafios internos, né? Que foi o cuidado com os nossos colaboradores, como muitos de vocês, né? Como todos os empresários, na verdade, tiveram. Como a gente cuida, mantém as pessoas ativas, né? Para que a gente permaneça útil. Então, além
né, desse ponto da transformação digital, eu acho que as pessoas, né, que trilham esse caminho conosco aí no dia a dia, nossos colaboradores, eram a nossa maior preocupação. Como o Dr. Luiz trouxe, a gente pensou, né, vamos precisar de acompanhamento psicológico, não só para os nossos colaboradores, mas para os empresários. A gente agora, né, a gente sempre teve, o Sebrae tem um curso muito conceituado, que é o Empretec, né, que trabalha os comportamentos empreendedores, mas agora a gente entende, né, porque o Empretec, ele tem alguns por ano, né, para no máximo aí 25 pessoas, então é algo restrito, mas agora a gente precisa trabalhar comportamento empreendedor, né, e motivação de forma muito massificada. E não, muitas vezes não é só para quem quer, né? Para quem escolhe. A gente precisa levar essa voz. As pessoas precisam, né, se automotivar. Então a gente criou um produto de inteligência emocional, né, para trabalhar com os nossos empresários. Então, vendo sempre a necessidade, muitas vezes, e isso, né, serve para todo o empresariado, a gente olha o que a gente acredita, né, e faz o que a gente gosta, mas a gente não olha para o nosso cliente, né? Então, um outro grande desafio foi olhar para o nosso cliente e falar num momento tão difícil o que você, né, dentro de um rol tão grande, tão desafiador, o que você precisa que a gente pode ajudar. Eram tantas coisas, né, coisas genuínas e diversas, e aí a gente teve que fazer escolhas, né? Mas a inteligência emocional foi uma delas, para a gente poder acalentar um pouco. Vocês sabem que a gente serviu muitas vezes lá no nosso chat de psicólogo, assim. O cliente, ele falava, cara, eu nem sei o que eu quero fazer, eu nem sei se eu tenho alguma coisa para fazer, tá muito difícil. Sebrae, me ajuda, né? O que eu posso fazer agora? E aí a gente trazia assuntos rotineiros e cotidianos de uma empresa para fazer essa pessoa respirar e voltar para o trilho, né? E a gente se orgulha muito disso, de poder ter ajudado tanta gente nesse momento, né? Não, né, só com o dinheiro, porque o Sebrae também fez um aporte de recursos. Esse foi o outro grande desafio, o crédito, né? O crédito, ele era anunciado, mas ele não chegava. Não chegava, né? E aí a gente falava, não, mas o Sebrae aportou 14 milhões, 50 milhões no FAMP, a gente está atuando junto ao Pronamp, a gente está com o Banco do Povo Paulista, e os clientes não entendiam que a gente não era o operador de crédito, a gente estava aportando o recurso para apoiar, para ajudar, mas a gente via que isso não estava chegando. Então, como a gente podia ainda facilitar esse fluxo e a operação? E aí foi um momento que a gente teve que ir conversar com os superintendentes da Caixa, com os gerentes e diretores do Banco do Brasil. É o momento que o Sebrae Nacional, nosso presidente, né, Carlos Mérez, chama todos os bancos e o governo para sentar e conversar, fala, gente, se a gente tirar do mercado, né, as empresas que geram emprego em 55% e hoje são 99% que são as micro e pequenas, o que vai ser do Verdade. nosso país? Porque vai passar Então, e aí, como é que volta? né? Então vamos lá, a gente precisa botar esse dinheiro na mão das pessoas. E aí a gente veio com um aporte de recursos. O Sebrae não faz operação, a gente não dá o recurso, mas a gente aportou nas instituições financeiras o recurso e a nossa parte foi crédito orientado. Então, como a gente olha para o seu caixa através das mentorias e das consultorias, para você ver exatamente o que você precisa de recurso para que o dinheiro seja uma joia e não uma ânfora. Então, esses foram os grandes desafios que nós passamos. Mas estamos superando, né? A gente vê aí um fôlego da economia muito
lento, né? A retomada ajudando sim o comércio, os negócios digitais apoiando muito o faturamento das empresas, o delivery, né, gente? A gente aprendeu que delivery era a palavra da vez. Pede o sapato, pede a comida, pede a roupa, pede tudo, a farmácia, né? E vamos fomentar o negócio local. Então, quanto mais local, melhor, né? Farmácia do bairro, farmácia do município, loja do bairro, loja do município, desenvolvimento local, pois o dinheiro ficando dentro do nosso município, ele cresce, ele se desenvolve, né? E você, doutor Luiz, lá na Unifunvic? Conta um pouquinho. Os desafios nossos, né, começaram primeiro com as legislações. As ações do governo em termos de legislação, ela sempre foi ou muito lenta ou em cima, e aí isso dificulta um pouco a forma de você trabalhar e readaptar as legislações. Essa foi uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, a ação lenta dos órgãos regulatórios, né, de uma forma geral, desde estadual, federal, para chegar para a gente, nós decodificarmos e adaptarmos isso à realidade. Tivemos o cuidado também com os nossos alunos, em verificar a melhor possibilidade de facilitar aquele momento difícil de crise econômica, né, que a pandemia gerou uma crise econômica, e, aliás, né, vamos ser sinceros, a crise está desde 2014, com rara exceção de alguns setores, nós estamos aí no terceiro ciclo econômico, né, só o Brasil e só por Deus, para resistir 3 ciclos econômicos de recessão, né, e com a pandemia que veio para estourar tudo. Mas, né, Deus tem nos dado graça e a gente vai superar isso com fé e com trabalho. Então, nesse sentido, nós tivemos que flexibilizar, ter que ser flexível nos acordos com os alunos, né, protelar pagamentos um pouquinho mais para frente, oferecer alguns descontos, alguns bônus para os alunos, principalmente pontuais. Então, fizemos um trabalho muito direto, preocupado com a sociedade que está diretamente ligado a nós, né? É o que a Ariane falou, assim, imaginar você de frente para a pessoa, nem sempre nós estamos, né, milhares de alunos, de frente para ele, mas é como se ele estivesse ali, e o que você pode fazer nesse momento difícil? Você precisa ajudá-lo, né? Você precisa dele, e ele precisa de você, e como ajudá-lo. E sempre me veio na minha mente aquilo que eu aprendi durante a minha graduação. Eu lembro que sempre os meus professores falavam assim, olha, você como odontólogo, você tem que imaginar que você tem um paciente sentado na cadeira e ele está ali indefeso. E ele está colocando toda a sua confiança na tua ação, naquilo que você conhece, naquilo que você pode fazer para ajudá-lo. Então, você tem que sempre imaginar que você pode estar no lugar dele, ou que deva estar no lugar dele, e o que você pode fazer de melhor, né? É o que a gente fala assim, você tem que fazer, ele chegou ali numa condição, ele tem que sair, no mínimo, um pouco melhor, né? Você tem que agregar alguma coisa na vida daquela pessoa. E assim é na nossa vida, assim é na vida dos estudantes. Então, nós tivemos um trabalho grande, né, durante todo o mês, era mensal, soltando resoluções, facilitando as negociações, levando comunicados à comunidade acadêmica de uma forma geral, para podermos agir, né, e levar uma parte solidária. Tivemos o capelão com bastante trabalho, né, de interagir com professores, com alunos, né, e naqueles momentos difíceis, pessoas que tiveram vontade de dar cabo da sua vida, né, isso é uma coisa séria, e aconteceu muito, né, em diversos países, em especial no Brasil, a gente tem alguns dados em relação a isso, o quanto cresceu isso, pessoas que entraram em desespero e pensaram nisso, mas graças a Deus, dentro da nossa possibilidade, aqueles que nós conseguimos alcançar, foi levada uma mensagem de esperança, uma mensagem que tudo isso vai passar, tudo passa, né, é temporário, dias melhores virão, choro, como diz a palavra de Deus, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, há uma esperança, né, a melhor coisa não é dar cabo, não é parar com tudo, às vezes esperar, às vezes é olhar para frente, meditar, orar, e
se preparar para dias melhores. Então, nós tivemos um grande desafio e uma grande missão, ainda estamos atravessando isso, enfrentando isso de frente, e eu creio que a gente está tendo bom êxito, e não digo todos, né, mas o máximo de pessoas que nós podemos alcançar, nós temos feito. E até as medidas internas, econômicas nossas, né, de como negociar com seus fornecedores, de como lidar com o seu funcionário, a preocupação em deixar uma semana um trabalho, é meio período, outra semana é o outro, o cuidado daqueles grupos estarem juntos para não estar misturando toda a equipe de trabalho, toda a preocupação dentro das orientações dos órgãos de saúde. Nós tivemos um cuidado especial, estamos tendo, e eu acredito que nós vamos superar tudo isso sim. Nós estamos aqui para tentar, juntamente com vocês e com aqueles que estão nos assistindo, participando conosco, os internautas, dizer que dias melhores virão e nós temos que acreditar nisso. É isso aí, sempre um pensamento positivo, né? Sendo realista, mas com pensamento positivo. Isso. Eu queria que vocês deixassem aí para a gente, porque a gente já passou 1 minuto do nosso horário. Quero agradecer muito, passou muito rápido. Eu sempre falo isso, que passou muito rápido, e realmente passa muito rápido esse nosso bate-papo, assim, a colocação das pessoas que estão aí e passando a sua experiência, contando um pouco, passa muito rápido essa 1 hora. E eu queria que vocês contassem, cada um de vocês deixasse, né, uma dica, uma mensagem de otimismo para quem for nos assistir ou para quem já estiver aqui nos assistindo. Pode começar com você, doutor Luiz. Sim, eu quero primeiro fazer um agradecimento aí à Ariane, poder estar junto com você e participar dessa live. A TT, parabenizar o trabalho que ela está fazendo. Quero te fazer até um convite, né, com esse know-how que você tem agora, né, através dessas lives que você fez, essas entrevistas, né, nós temos o canal de televisão universitário, o RBC, canal 8, né, aí disponível um convite para você como entrevistadora, como um programa, né, pense nisso, fale com o Ronaldo, né, e de repente pode sair alguma coisa nesse sentido. Muito obrigada pelo convite. Essa oportunidade, e a mensagem que eu gostaria de deixar assim, para todos, é que nós pensássemos e agíssemos de forma a crermos que dias melhores virão, né? Nós não podemos perder a fé, a esperança, tudo na vida passa, né? As experiências, os altos e baixos, momentos difíceis, tribulações, dificuldades, são inerentes na vida de qualquer ser humano, de qualquer instituição e empresa. Mas se nós perseverarmos, se nós nos esforçarmos, com certeza nós vamos superar todas as adversidades que a vida nos permitir, né? E as adversidades vêm com um intuito. Qual o intuito que nós temos que aprender com isso? É o crescimento. O que nós aprendemos com este momento de adversidade, né? Eu, por exemplo, tenho um filho de 6 anos. O que o meu filho aprendeu nesse momento de pandemia? Quando ele lembrar de pandemia, ele vai lembrar assim: papai esteve mais perto, esteve mais em casa, esteve junto, brincou comigo. Ele tem que lembrar de coisas boas. Verdade. Né? Não pode lembrar de coisas ruins. Então, nós temos que transformar esses momentos da adversidade em momentos bons, né? Nós temos que viver esse lado bom. Então, às vezes, a gente está com um problema na empresa, né, nos nossos trabalhos, mas chegamos em casa, a gente tem que deixar isso de lado e viver aquele momento da melhor forma possível. Primeiro, porque nós não sabemos o dia do amanhã, né? O sopro de vida sai da gente e acabou tudo. Então, o que a gente está aqui vivendo tem que viver com intensidade, com qualidade, é lógico, né? Mas com intensidade, porque a gente não pode se arrepender de não ter feito, né? Poderia ter feito melhor. Não, faça o seu melhor hoje. É isso que eu gostaria de compartilhar. Se eu posso contribuir com alguma coisa nesse sentido, né, na vida das pessoas, das empresas, da sociedade, é nisso, né? Viva o seu melhor e transforme esse momento de adversidade num momento de experiência e de crescimento para você desfrutar de dias melhores lá na frente. Muito bom. E aí, Ariane, deixa sua palavra de incentivo aí, de sua mensagem de otimismo. Bom, gente, agradecer mais uma vez, né? Agradecer, doutor Luiz,
TT, pela oportunidade, pela parceria. E a mensagem, ela vai muito de um aprendizado mesmo desse momento da pandemia, né? Não que a gente não soubesse, mas a gente viveu na pele a importância do outro, né? De olhar para o outro, né? Respeito, a palavra respeito vem muito de olhar para o outro, né? E a gente teve que, nesse momento de pandêmico, aprender que ninguém tinha solução, né? Mas se nós nos apoiássemos e trilhássemos um caminho juntos, a gente passaria por esse momento tão difícil, né, de uma melhor forma. Então fica aqui uma mensagem e um convite. Hoje nós falamos de diversos assuntos, né, envolvendo aí a pandemia, mas tudo o que nós falamos das diferentes instituições, da CIP, da Unifunvic, do SEBRAE, eles convergem, né, para a educação, para desenvolvimento, inclusão social e produtiva, porque a gente quer um mundo melhor. Então, vamos trabalhar juntos, né? O SEBRAE está junto com a CIP, a gente vai fazer um planejamento estratégico junto, para momentos de superação de crise, como a gente supera isso e cresce. Nós estamos também junto com a Unifunvic para trabalhar com programas de startup, né? Então vamos unir tudo isso. A gente está junto do Observatório Social, fazendo um trabalho, um planejamento de ações. Vamos nos unir para um grande programa de desenvolvimento de Pindamonhangaba. Esse é o nosso desejo e fica aqui o convite para que a gente juntos promova a superação que Pindamonhangaba e toda a regional do Vale do Paraíba merece. Tá bom? Muito obrigada e uma excelente noite para todos vocês. Obrigado pelo carinho também. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente, todos aqueles que estão compartilhando conosco. Amém, sempre. Mais uma vez agradeço a presença do Dr. Luiz Otávio Palhares aqui na nossa live e da Ariane Canelas também, né, gerente regional do SEBRAE. Obrigada por estarem aqui nessa tarde, nessa 1 hora, passando, né, para o pessoal que está assistindo um pouquinho da experiência de vocês, dessa pandemia, desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Obrigada. Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho da CIP, viu, TT? Parabéns aí pela liderança junto à CIP. Obrigada. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, também. Gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Para vocês, tá? Deus abençoe. Amém. A todos nós. Obrigada.